Cinemação, o seu podcast sobre cinema. Acesse nosso site cinemação.com. Cinemação. Seja bem-vindo ao podcast Cinemação número 70. Eu sou Rafael Arinelli e a trilha da minha vida ainda está por vir. Aqui é o Henrique Risato e eu já vi muita trilha sonora ser melhor que o filme. Eu sou o Daniel Cury e eu adorava aquele joguinho do UOL que você dava play e tinha que adivinhar o nome do filme, era sensacional. É isso que você vai tentar fazer hoje com a gente aqui, não? É uma ótima ideia, se vocês quiserem. Foda que não dá pra lembrar de todas as trilhas, né? E aí, mais uma semana passou, mais novidades chegaram no Cinemação, várias notícias. E vocês, como é que foram de final de semana? Como é que passaram a semana? Foi boa? Muita coisa legal aconteceu? Então, cara, eu ia até dar um rolezinho no shopping, mas daí eu apanhei da polícia e fiquei em casa. Eu também fiquei na dúvida do que eu ia fazer, aí quando eu vi eu tava produzindo metanfetamina pra traficar, descobri que dá uma grana. Say my name, Heisenberg. You're goddamn right. As pessoas não falam o que elas fizeram, elas dão referências, ó. Se você não entendeu, vai na internet lá. Escreve a frase do Henrique, escreve a frase do Daniel lá, provavelmente você vai ter uma ideia. Tem uma pergunta pra fazer pra vocês, já que vocês nunca têm alguma história interessante pra contar, né, no começo do podcast. Estava eu andando de carro com a minha senhora quando avistamos uma mulher andando na calçada e a minha senhora vira para mim e diz assim: nossa, coitada, ela manchou a calça, deve estar menstruada. Aí eu falei, caralho, nunca reparei nisso, né? E como que você viu? Ela falou, eu vi uma mancha. Aí ela queria emparelhar com a mulher que tava andando na calçada e dar um toque na mulher. Só que ela falou assim, não vou fazer isso porque você tá do meu lado e vai ser muito vexame, assim, pra moça, né? Aí o sinal abriu, a moça, assim, virou a esquina, a gente perdeu ela de vista. Quando o sinal abriu, a gente foi virar a esquina, ela tava lá, ela já estava andando com um celular, assim, apoiado na bunda, sabe? Assim, com a mão pra trás, apoiando o celular na bunda. Aí, minha senhora, obviamente, observou isso e falou assim, olha, alguém deve ter dado um toque nela, ou ela percebeu, né, e tal. E aí vem minha pergunta para vocês. Quando vocês se deparam com uma situação dessa constrangedora, o que vocês fazem? Vocês avisam a pessoa? Tipo assim, a mulher tá com batom, sujou o dente, ela tá falando. Ou o cara tá com verdão no dente, ou tá com uma meleca no nariz. O que vocês fazem? Vocês param e dão um toque? Tem uma diferença, assim, de gênero, né? Se for mulher, você dá um toque, se for homem, não. Como que é essa situação pra vocês? Pra mim, assim, quando eu vejo que o cara paga um puta mico, eu olho, assim, no fundo dos olhos dele e falo assim, cara, você tá chamando sua namorada que não tem 80 anos de minha senhora num programa na internet pro mundo inteiro ouvir. Não chame ela de minha senhora se ela não tiver 80 anos. Quando eu vejo o cara pagando mico, eu dou esse tipo de toque. Sei lá, não sei se você entendeu. You want the truth? You want the truth? You can handle the truth! Eu fiquei imaginando ela assim, Rafael, tem aquela mulher que está menstruada. Tipo, mas brincadeira. Mas eu sempre, eu dou um toque quando eu tenho nível de intimidade, assim. Uma vez eu vi um colega meu sentado numa cadeira, numa praça de alimentação, e não, sabe quando aparece o cofre? Mas assim, não era o cofre. Era tipo, toda a conta poupança dele tava à mostra. What the f***?
Então eu tive que avisar. Mas eu conhecia, mas se fosse alguém desconhecido, acho que eu ia ficar com vergonha ali, mas não ia avisar. Porque eu já tive uma professora que no meio da aula, ela tava com batom, assim, vermelho, sabe, o dente, só um dente tava em vermelho, e no meio da aula, todo mundo comentando, falando que batom, não sei o quê, e ela dando aula, e você escutava a galera falando. E ela dando aula normal. Uma hora ela chegou perto de mim, assim, eu discretamente falei assim, professora, você passou batom no dente. Aí ela pegou assim, discretamente também virou pra lousa, deu uma limpada assim, voltou, continuou dando aula porque tinha sumido. Cara, passou mais uns 15 minutos, de novo o batom ficou no dente. Aí eu falei assim, professora, de novo o batom. Aí ela, tipo, saiu, foi pro banheiro, assim, sabe? Pediu uma licença e saiu. Mas, cara, tive que dar um toque, porque ficaram as pessoas zoando ela, entendeu? É uma situação chata, né? E o Henrique, no fim, não respondeu, né? Quer dizer, o Henrique é daquele cara que quando a pessoa tem uma pinta no lado do nariz, ele conversa com a pessoa olhando a pinta, sabe? Se for couve, então, ele não vai falar nada. Muito bem, o podcast Cinemação número 70 começando animado, né? Cheio de histórias e tal. E hoje nós vamos falar sobre trilhas sonoras. Não vamos entrar no mérito técnico das trilhas sonoras, falar como elas são produzidas, quais são os desafios de se produzir uma trilha sonora, mas vamos relembrar algumas trilhas sonoras e falar também a nossa relação com essas trilhas sonoras. Vamos tentar entender para que serve uma trilha sonora. E depois, até, né, mais pra frente, a gente pode ter uma trilha sonora parte 2, que daí seriam com elementos técnicos, com algum convidado já preparado para nos dar uma aula aí sobre som, sobre, né, esse instrumento tão útil pro cinema. Vamos começar o podcast Cinemação número 70, vamos pro quadro Repercussão. Agora no Cinemação. Eu começo, então. Repercussão. E eu me surpreendi com o filme. Repercutindo o que rolou durante a semana. Repercussão. Bam 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 baram baram bam 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 bam. Bam 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 baram baram bam 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 bam. Sei que nada que eu diga vai fazer a minha sorte estampada na avenida, mas que nada que eu sinta vai trazer você de volta escondida em minha vida. Quando tudo eu deixar pra trás dos seus lábios, não espero mais nenhum beijo jamais. Chegamos finalmente a um número redondo, o número 70 do podcast. Toda vez que a gente chega num número redondo, o que a gente faz? A gente relembra nossos ouvintes todos os nossos meios de contato para que ele possa vir mandar mensagem pra gente, colocar lá seu comentário sobre o que ele gostou, o que ele não gostou. E hoje a pessoa, né, que vai lembrar todos esses meios de contato é o Henrique, porque o Henrique sempre faz isso nos números redondos. Quer dizer que eu sou o mestre dos redondos, é isso? What? Basicamente, né? Quem conheceu o Henrique nos anos 90, nos anos 2000, não imaginaria que ele se tornaria essa pessoa fofinha que é hoje. A mãe tá bem, né, Rafael? Muito bom. Falar assim que, pra quem não tem vergonha assim da sua aparência, primeiro eu vou falar do Instagram do Cinemação. É o @Cinemação. Não vai por cedilha ou tio, porque senão você pode desligar o podcast e ir embora se você é a pessoa que põe cedilha e tio na internet. Ai, que burro, dá 0 pra ele. Se você quiser, você pode ir lá no nosso Twitter, que também é o @Cinemação. E tem os Twitters próprios. Tem o meu, que é o @Henrique Risato, o H e o R maiúsculo. O Daniel, que é o @Daniel Cury, tudo minúsculo. E o @Arinelli, que é o do nosso amigo Rafael. O Facebook é o facebook.com/cinemação. Ou então, entre em contato direto no nosso e-mail, que é o contato@cinemação.com. Muito bem, é legal também falar,
lembrar, né, que o Twitter do Dani é Daniel Cury com Y, porque tem o Daniel Cury mais famoso, que é o lá do Parafernália e tal, né, que também é Daniel Cury, só que com I. E o Dani é Daniel Cury com Y. Quem que é o do Parafernália? Só o que mandou mensagem pro velho lá? Ou tem alguém no grupo? Tem um cara que é um dos atores lá do Parafernália lá. Quer dizer, ele faz a parte também técnica lá, né? Tá junto lá na produção. É o cara mais zoeira, assim, e tal, que chama Daniel. E o sobrenome dele, por acaso, é Cury, só que com I. Você sabe se existe dentro da sua história familiar algum tipo de rixa entre os Cury com Y e os Cury com I? Não. Cara, acho que não. É tipo aqueles nomes italianos que tem gente que é um L, um T, 2 E, é a mesma coisa. Mas, cara, eu acabei de ver ele aqui, eu não sabia que o nome dele era Daniel Cury. Eu vou, mandar um e-mail pra ele e falar muito prazer e tal. Muito prazer, eu sou você ontem. Vou convidar ele pro podcast, vamos ver se ele participa. Mas você sabe o que significa Cury, né? Cury significa órfão em alguma língua árabe antiga e tal, entendeu? Por isso que é um sobrenome comum, porque todo mundo que, não tinha pai, nascia no orfanato, era Cury. Muito bem, e nesse podcast mais uma novidade. Olha, 2014 começou com um podcast com novidade atrás do outro, hein? E dessa vez a novidade é mais uma vez uma pessoa que tá aqui, né, participando profissionalmente com sua música. Quem que é essa pessoa, Henrique? A gente tá ouvindo o som do Thiago Guzzi, que é um artista de Salto, interior de São Paulo, mas que trabalha aqui pro Brasil inteiro e também é produtor musical. Deixa pra lá. Você vai poder acessar mais da música do Thiago justamente no post do podcast. A gente agora tá com essa abertura, né, para as bandas independentes e tal. E o Thiago é a segunda pessoa aí que participa disso. Então, se você tem uma banda, se você é um cantor, se você quer mostrar o seu trabalho, manda pra gente no contato@cinemação.com e manda seu trabalho pra gente olhar aqui e tal e colocar nos podcasts. É mais um canal que você tem pra divulgar o seu trabalho. Fica essa musiquinha agradável aí enquanto você escuta a leitura dos e-mails. Quando O podcast do Cinemação, ele vai ter uma pequena alteração aí no seu calendário, né? A gente vai começar a lançar os podcasts agora toda sexta-feira. A gente vai tentar sempre na parte da manhã, porque como a edição tá tomando muito mais tempo agora, ela tá muito mais caprichada, tem muito mais efeitos, tá muito mais dinâmica, então ele tá requerendo mais tempo para essa edição. Então a gente vai precisar de mais um dia para fazer aquele acabamento fino, né, da edição. Por isso, toda sexta-feira não perca o podcast do Cinemação. Você vai ver aí no Facebook, no Twitter, em tudo que é canal, aí você vai acompanhar. And here we go. Dani, qual que é o comentário que você trouxe pra gente hoje, pra gente repercutir sobre ele? Tem um comentário aqui do Lucas Pilate Miranda, que inclusive é parceiro do Cinemação, ele é do Canto dos Clássicos, né, que é um blog que tem até o link na nossa home, lá a gente tem alguns parceiros assim, e o Lucas comentou o seguinte, ele comentou no post, o Lobo de Wall Street é proibido, saiba em quais países. Na verdade foi um post que eu fiz porque eu achei interessante, enfim, e até interessante de discutir, como que tem alguns países que não permitiram o Lobo de Wall Street porque tem cenas fortes, tem coisas pesadas. Na notícia que eu dei, eu falei sobre a proibição do filme na Malásia e no Nepal e sobre o fato de na Índia terem cortado uma boa parte do filme, ou seja, todas as cenas fortes foram cortadas. E o Lucas comentou o seguinte, nos Emirados Árabes foram cortados 30 minutos de filme, sei por experiência própria, assisti em Dubai e muita coisa ficou pela metade, uma pena. Então, valeu aí o Lucas por dar mais informações, realmente são os países que provavelmente teriam pessoas ofendidas e tal, e aí a distribuidora ou corta ou não exibe, então eles preferem cortar para ganhar a grana deles e tal. E é válido, né? Eu acho, sei lá, enfim, eu entendo porque eu sei que é assim, mas eu acho tosco você ter que cortar e não permitir, ou simplesmente porque não quer que as pessoas assistam, né? Sei lá, eu não gosto desse fato, sou contra esse tipo de posicionamento diante dos filmes e tal, mas legal. Bom, sobre ele ter assistido o filme em Dubai, agora pra gente entrar aquele trecho do... Eu sou rica! Eu sou rica!
E sobre o filme ter tido algumas partes cortadas, né? Uma pessoa que pode falar muito bem sobre isso recentemente é justamente o Lars von Trier, né? Ele deve ter tido muitos cortes também no último filme dele. No caso do filme dele, acho que nos Emirados Árabes, dependendo do país, não vai nem ser permitido entrar, né? Eu tenho um comentário aqui, que é um comentário, na verdade, bem curtinho, né? Quem mandou o comentário foi o Gilberto Quevedo e ele escreveu o comentário dele num post que saiu falando: saiu o trailer de Ronaldinho vs Aliens, filme com o craque de futebol. E ele escreveu o seguinte: acharam um mais feio que o Predador. Realmente ele, né, não é lá um primor de beleza, a gente pode dizer assim. You are ugly. Mas esse filme é uma animação que tem aí os dedos do Ronaldinho Gaúcho, né? O craque do Atlético Mineiro. E eles estão fazendo esse filme que é mais ou menos nos moldes daquele filme que foi lançado nos anos 90 com o Michael Jordan, quando o Michael Jordan encontra a turma do Looney Tunes, né? Que era o Space Jam, né? Eles estão fazendo mais ou menos a mesma coisa, quer dizer, há uma invasão, desafiam o esportista para o seu esporte, né? O que é muito inteligente da parte dos alienígenas, né? Ai, que burro, dá 0 pra ele. E aí, então você vai ter que disputar com a gente pra ver quem que é o melhor e tal, e alguma coisa tá lá em jogo, né? Então, saiu esse filme ainda nos moldes, o primeiro trailer é um trailer para investidores, porque o filme ainda tá em fase de finalização e tal, e já tem isso, né? E o interessante pra gente é que é com um brasileiro, né? Isso que eu acho que é o mais interessante. Comentários sobre Ronaldinhos versus Aliens? Cara, eu acho que tem vários. Saiu recentemente um filme argentino, né, sobre futebol tal, que é uma animação. Eu acho que talvez seja uma tendência tal, e me lembra muito as incursões de vários jogadores de futebol na Turma da Mônica, né? Tem vários quadrinhos, né, da Turma da Mônica tem o Pelé, tem o Ronaldão, né? O Neymar e tal, então sempre tem aí esse tipo de coisa. É válido, tá ok. E já teve um filme com os mesmos personagens, né? Mas era chamado de Alien vs Predador. Henrique, eu sei que você tá babando aí pra ler o seu comentário, então vai, manda ver. Vou ler um comentário aqui muito agradável do Fernando Alves Carvalho. Ele comentou o nosso podcast, o primeiro do ano, o podcast 68, que nós falamos sobre as principais estreias de 2014. Ele falou assim: teve muito blá blá blá, umas conversinhas bobas e tinha que partir logo para o cinema. Planeta dos Macacos é muito bom e tem muitos filmes brasileiros que são um lixo. Só tem atorzinho da Globo, pornô chanchada, roteiros e histórias muito ruins, como o filminho do Danilo Gentili, Zorra Total. Não estou nem aí se eu sou brasileiro. Eu não gosto, não me encanta. E tenho dito. Então, o blá 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 é que a gente é tonto mesmo, né? Assim, a gente não é jornalista, não somos o William Bonner, né? E a gente faz o podcast mais descontraído, porque somos amigos, então a gente não se importa muito com o que os outros pensam. Pode falar isso, Rafael? Cara, mas é muito louco, porque, tipo, eu ouço bastante podcast, tem de todo tipo, né? Tem aqueles que são bem direto, né? Que vão direto ao ponto. Tem uns que tem um pouco de conversa. Tem uns que, tipo, o podcast inteiro é opinião e um papo sobre outro assunto, opinião e alguém conta alguma coisa, tal. Isso varia muito. Acho que tem público pra tudo, tem quem gosta e quem não gosta, e tem alguns que realmente, às vezes quando eu ouço um podcast que, sei lá, estão conversando, às vezes não é nem que estão conversando sobre outro assunto, mas estão conversando sobre algo que não me interessa no momento, eu vou indo um pouquinho pra frente assim, aí eu pulo aquela parte e vou encontrando a parte que eu gosto, ou que eu quero ouvir, ou que eu vi na chamada e que me interessou. Então acho que o legal do podcast, o legal de tudo na internet é que você pode, né, pular lá pra frente, voltar e tal, e encontrar o seu ponto. Right now. Please. Please. Just say it. Cry out. Mercy.
mercy. Jesus, that's it. The prisoner wishes to say a word. O cinema, né, ele é conhecido por ser a sétima arte, justamente porque ele tem esse poder de reunir todas as artes que precedem ele, né? Então a gente tem dentro do cinema a música, tem pintura, tem fotografia, tem tantas outras coisas que envolvem no cinema, e ele é uma arte completa. Não é à toa que é uma das artes mais reconhecidas e até mais queridas, né, do público geral, se a gente pode dizer assim. E não à toa, né, as trilhas sonoras são muito valorizadas, e a gente já se pegou vendo, já se pegou analisando, né, muita trilha que às vezes o pessoal fica discutindo, pô, vai ter a trilha original, não vai ter a trilha original e tal. A gente já escutou isso recentemente, inclusive, com o Hobbit, né? Porque o Senhor dos Anéis tem uma trilha muito característica, e no Hobbit ele tem no primeiro filme uma trilha mais forte, mas no segundo filme houve muita crítica nesse sentido, de não ter uma trilha tão forte como no primeiro filme, e o filme perdeu um pouco da sua característica. Então eu queria saber aqui dos colegas de cinemação, a trilha sonora, é ela a responsável por dar o tom do filme? Eu acho que é a principal responsável, sim. Nessas horas eu lembro daqueles... Tem alguns vídeos na internet, e eu já vi um extra de algum filme do Harry Potter que tem isso. Você meio que monta a sua própria cena, assim, escolhendo a música e alguma outra coisa. E assim, quando você vê uma cena com uma música completamente diferente, ela muda completamente diferente, muda todo o sentimento que ela te traz. Ela muda, às vezes você consegue, dependendo da cena, transformar ela de um filme de terror para um filme de comédia, de um drama para um suspense. Você consegue fazer isso só com a música. E eu acho que isso que é o mais legal, assim, a trilha sonora, ela dá o tom completamente, assim. Sei lá, por exemplo, um casal se encontrando e uma trilha romântica é completamente diferente de exatamente o mesmo casal se encontrando do mesmo jeito e uma trilha animadinha, né? Enfim, você muda completamente o tom. E eu acho que o segredo no cinema é você conseguir, no caso o diretor e o compositor da trilha sonora, conseguir encontrar algo que combine perfeitamente. Deve ser muito difícil na hora que você está fazendo um filme, encontrar aquela trilha que realmente case com o sentimento que você quer passar. Você concorda com isso, Henrique? Discorda? Você tem uma réplica aí de 15 segundos. Eu concordo. A música, ela vai, como na dança, né? Vai tendo a música e os personagens vão interagindo. Se você pega uma temática, sei lá, leve, com uma música pesada, os atores até podem estar de boa, mas você já, putz, vai dar merda, pela canção que vem. E geralmente, assim, às vezes a canção marca mais que a própria atuação, né? E aí eu queria que vocês me respondessem uma coisa pra gente entender um pouquinho de termos cinematográficos. Eu já usei esse termo antes, aqui no podcast do Cinemação. Vocês acham que a trilha sonora, ela pode ser em som diegético, em som não diegético, ou das duas formas? What the f***? Sempre lembrando que som diegético é o quê? Muito bom. o meu foi quando eu bati na mesa, eu tropecei aqui. Som diegético é tudo aquilo que está na cena. Um som diegético é um som que faz parte da cena. Então, se você está assistindo a um filme
e o cara arrasta a cadeira no chão e você ouve aquele da cadeira arrastando, aquele som é diegético. Se você está assistindo um filme e, por exemplo, na cena clássica do Hitchcock, em que a mocinha leva facadas, aquele som que todo mundo já conhece é um som não diegético, porque a mulherzinha não ouviu aquele som na história real, tipo, é pro espectador, certo? Então a trilha sonora, ela é diegética ou não diegética? Você quer saber qual a gente prefere, é isso? Exatamente, qual você prefere ou qual é possível? Acho que as duas formas, não? Por exemplo, Tunnel Song lá, que é a música Heroes, do David Bowie. No filme As Vantagens de Ser Invisível, ela é super importante pra fazer a transformação dos personagens e é a música que eles estão ouvindo. Durante lá que eles estão na caminhonete, eles estão ouvindo a música que o espectador também tá ouvindo. É um exemplo de música diegética, né? E um exemplo de não diegético que é importante, pelo menos pro cinema, é a música, por exemplo, Eye of Tiger, do Rock, né? Super legal, e é quando o Rock Balboa tá treinando e ele não tá ouvindo aquela música, a gente tá. Certinho, exatamente. Inclusive é chamado de metadiegética, a trilha sonora metadiegética é aquela que quando mistura. Então não sei se vocês lembram, tem vários filmes em que você tá ouvindo uma música, aí corta a cena, é uma música não diegética, aí corta a cena e de repente alguém ouvindo um rádio, por exemplo, e tá tocando aquela música. Aí naquele momento aquela música é diegética. E eu acho que tem um outro exemplo legal da gente falar, que é justamente com Gravidade, né? Gravidade é um filme que ele é todo ambientado no espaço e a trilha sonora ela foi inteira construída justamente para dar esse tom do filme, né? Inclusive, como o som não se propaga no espaço, a trilha sonora do Gravidade, o barulho de explosão, de batida e não sei o que, vem justamente de encontro com a trilha sonora. Ela se encaixa com a música que está tocando naquele momento, né? Então, é justamente isso. Eu acho que ela tem essa função, né? E eu acho que em Gravidade você tem ali a materialização desse som que pode ser transportado das duas formas, né? Ou diegético ou não, né? Então você tem essas duas funções, né? Eu acho que Gravidade é um exemplo muito forte nesse sentido, né? Inclusive, vocês acham que a trilha sonora ela também serve justamente como que a gente falou de dar o tom do filme, mas ela também ela se alinha muito mais fortemente com, por exemplo, um personagem, ela se fixa muito mais num personagem ou em um cenário do que propriamente a fotografia, né? Então, vou dar um exemplo. O Henrique falou aqui do rock. Quando você escuta a música do rock, você lembra do rock, mas você não lembra do cara, tipo, da fotografia meio escura ou, sei lá, a luz que estava lá, né? Então, eu acho que ela tem esse propósito também, né? E uma coisa legal, às vezes a canção, ela fica impregnada tanto no filme que, por exemplo, eu falei do Rock, mas o Eye of Tiger é só no Rock 2 que começa a ter, que vira mesmo a trilha, né? E sabe a Marcha Imperial que toca lá do Darth Vader? E a Marcha Imperial do Star Wars, que é o tema do Darth Vader, ela só é usada a partir do episódio 5, o Império Contra-Ataca. No episódio 4, Uma Nova Esperança, não toca. Mas sempre que aparece o Darth Vader, pelo menos eu na minha cabeça, começa lá o tan, tan, tan. Cara, duas coisas muito interessantes que eu tô pensando agora. Rafa, quando você falou da música que ela se conecta no personagem, eu lembrei de uma frase de um jornalista chamado Felipe Pena, e ele escreve que, em algum livro dele, que ele escreve, que ele tem a prática de escrever, porque ele não sabe fazer música, porque ele não toca nenhum instrumento e não canta. E daí ele argumenta que as pessoas gravam muito mais as músicas do que qualquer coisa. Por exemplo, é muito fácil você decorar uma música e ninguém decora um livro ou um filme
em casos, a não ser em alguns casos, claro. E, por exemplo, ninguém memoriza, é muito mais fácil você memorizar uma música do que até mesmo uma poesia, que não seja musical e nada. Eu acho muito interessante isso. A música, ela é muito forte no ser humano. O ser humano que é quase que impregnado no ser humano, o quanto a música é forte. Às vezes tem aquela coisa de uma música que lembra um momento da nossa vida, né? Você ouve aquela música e fala, nossa, essa música tocava na época que eu tava na escola, eu namorava fulana de tal, eu fazia isso, fazia aquilo, que aquela época foi boa, legal. Essa música me faz lembrar daquele meu amigo que morreu no acidente de carro, sei lá, mesmo coisas tristes a gente relaciona sempre com música. E outra coisa muito interessante, o Henrique falando da música do rock, que é o Eye of the Tiger, e que grande maioria ouve e relaciona com o filme e automaticamente também com luta de boxe, né? Até porque é usado como vinheta, né? Ou foi usado como vinheta de lutas de boxe e tal. Aí eu lembrei de uma coisa que é muito importante, que às vezes faz toda a diferença. A gente muitas vezes não sabe se a música foi composta pro filme ou se ela foi emprestada do filme, dos produtores do filme. No caso, por exemplo, do Eye of the Tiger, a música foi encomendada pro filme Rock 3. Então eles pediram pro Survivor, né, o Lone Survivor, que é o nome da banda, para eles comporem uma música, fazerem a música pro rock. E, por exemplo, você falando do Gravidade, Rafa, eu lembrei do 2001, Odisseia no Espaço. Também tem uma música que todo mundo vincula ao 2001 e que, na verdade, é uma música chamada Assim Falou Zaratustra, que foi composta em 1896, ou seja, muito antes do filme ser feito, e que o Stanley Kubrick pegou e colocou no filme porque ele viu que casou perfeitamente aquela música com o filme, com a temática toda do filme. Então isso eu acho muito legal. Tem muitas músicas que a gente vincula a um filme ou vincula a uma trilha sonora e na verdade elas foram muitas vezes emprestadas, já eram compostas, já estavam lá, né? Tipo, quando a gente fala de trilha sonora, a gente pode também levar essas trilhas para musicais, por exemplo. Os musicais têm as trilhas sonoras deles, assim, ou vocês acham que não, que daí a gente tá falando de trilha, que é justamente uma coisa um pouco mais, vamos dizer, instrumental, que não tem lá a canção em si, ou não? A gente pode englobar tudo? Cara, eu acho que pelo contrário, musical é onde a trilha sonora é muito importante, porque ela faz com que a gente compreenda o sentimento de um personagem, faz com que a gente compreenda o que ele está sentindo. Deve ter algum tipo de debate se o som é diegético ou não diegético, não sei. Pra mim é diegético, porque está no filme, ele tá cantando lá na hora, as pessoas estão cantando aquela música. A diferença é que não é realista, porque no mundo real ninguém sai cantando, mas é diegético por causa do filme. E eu acho que, assim, é fundamental e é importante que essas músicas sejam bem trabalhadas, principalmente quando é um filme com músicas que estão sendo compostas para ele. Como é o caso, por exemplo, só um exemplo, do Rei Leão, que quando ele foi feito, quando a animação da Disney foi feita, fizeram músicas específicas pro filme. Mas, por exemplo, não é o caso do Mamma Mia, tanto o musical da Broadway quanto a adaptação pro cinema, porque foi feito com músicas que já existiam, né? Do lado ABBA. E a mesma coisa eu lembrei agora do Across the Universe, que é um musical super legal, tem falhas, tal, mas é um musical muito legal, só com música dos Beatles. Então eles pegaram músicas dos Beatles e encaixaram na história de forma que ela combinasse, parecesse que as músicas tivessem sido compostas pro musical, mas não foram antes. Isso eu acho muito legal, essa brincadeira do que é feito para aquele momento, como por exemplo nos Miseráveis, né, foi criada a música para aquele momento do musical, ela é composta especificamente para aquilo, e das músicas que já existem e você consegue encaixar, seja a trilha sonora mesmo, que enfim já tem, seja uma canção, às vezes nem é uma canção de um musical. Por exemplo, eu lembrei de um filme que é o
Hustle and Flow, No Ritmo de um Sonho. Ela ganhou o Oscar de melhor canção, não foi de melhor trilha sonora, mas de melhor canção, pelo It's Hard Out Here for a Pimp, que é uma música, é tipo um rapzinho assim, que o cara que é o pimp, né, que é o cafetão, faz e tal. E é uma música que combina muito com o filme, ela é perfeita. Eu nem acho a música em si tão boa, mas no filme, lá na hora, ela encaixa perfeitamente. Não sei como o Daniel não falou do Footloose também. O próprio filme já chama aí a canção, e é completamente diegético, porque na hora que o Kevin Bacon começa lá a dançar, a treinar, ele tá ouvindo Footloose, e a canção, ela foi feita pro filme, pelo menos é o que eu tô chutando enquanto o Daniel procura no Google. Depois você me corrige, se adora me corrigir mesmo. Please tell me. How much is enough? E é uma canção, é aquela que é no sentido que a gente está explicando, diegética, porque ele tá ouvindo e ela pertence ao filme, né? Que tem essa temática musical, que os jovens foram proibidos, assim, de dançar, de tipo, agitar e fazer rolezinhos por causa de um acidente que houve uns anos atrás. E é um filme que não é essencialmente um musical, tipo Mamma Mia e Across the Universe, mas a música é um fator importante. E é um dos casos de música que ficou mais famosa que o próprio filme. Não que o Footloose não seja um filme legal e não faça parte da vida de muita gente, mas as pessoas conhecem muito mais a música Footloose, sabem, tem noção da dança, ela é mais encantadora do que o próprio filme, né? E tem vários casos, né? E uma curiosidade, né? Vamos fazer aqui um momento curiosidade do podcast Cinevação. A gente falou, vamos gravar um podcast sobre trilha sonora. Na hora que a gente falou isso, o Henrique começou. E ele já começou a mexer os ombrinhos e tal, perninha e tal. Minutos antes da gente começar a gravar, ele estava em pé, dançando a música. Eu ameacei colocar isso no Instagram e ele rapidamente se sentou e ficou sério, né? Mas, assim, o cara queria gravar esse podcast inteiro aguardando esse momento de citar Footloose pra daí sim tudo fazer sentido. Vai dizer que é mentira? Por dentro eu tô dançando. Deixa eu ficar sozinho no meu quarto, assim. Ô Dani, acho legal a gente esclarecer para as pessoas, porque às vezes pode ficar uma coisa um pouco confusa, né? Você estava falando sobre a música, né? A trilha sonora, ela ser diegética ou não ser diegética, né? Ou ser as duas coisas ou não ser. É interessante a gente dizer que, independente disso, não é o mesmo profissional que vai fazer a parte de som, de efeitos sonoros, né, dentro do filme, e é diferente daquele profissional que faz a trilha sonora, né? São dois profissionais diferentes. Sim, eles podem se conversar, eles podem um ajudar o outro a montar melhor para que o filme tenha uma sinergia, mas geralmente quem que faz essa coisa de distribuir os microfones pelo cenário, o cara que fica lá prestando atenção, depois vai fazer todos os efeitos sonoros e tal, é justamente o técnico de som que fica lá no set, que tá lá esperando, olhando, observando. A partir do momento que vão sendo feitas as cenas e vai indo para edição, aí você já vai fazendo todo o trabalho de edição de som, né? É muito diferente do cara que tá dentro do estúdio e aí chegam pra ele e falam, você precisa criar uma trilha sonora para um filme assim, que vai ter essa ideia, essa narrativa, entrega um roteiro pra ele e o cara fica lá tentando orquestrar uma música simbólica para aquele filme, logicamente junto do diretor, né? Mas é legal a gente deixar bem claro que existe essa diferença profissional, né? Porque às vezes o cara tá escutando agora e vai falar, porra, eu vou fazer trilha, então vou começar no set colocando o microfone, daí depois eu vou subir para não sei o que e tal. Não, são caminhos diferentes. Geralmente quem faz a trilha é um cara que manja pra caralho de música, né? Sim, mas eu acho que quem faz a edição de som também tem que manjar muito, né, de música. E é aquela coisa, por isso que existe um cara chamado diretor, porque é o diretor que tem que centralizar tudo e
sugerir para cada um. Então ele tem que falar pro cara da edição de som, olha, nessa hora a gente tem que pegar o som da cadeira e tal. E geralmente esses sons são feitos depois. Tem muita gente que acha que não, mas muitas vezes, tipo, sei lá, o som de uma chuva. Não é o som da água caindo naquela hora. É o som depois, que foi feito depois e tal. Enfim, tem vários truques e tal. E outra, tem sons que são diegéticos, ou seja, eles estão na cena, mas eles não estavam na hora da filmagem. Exemplo, na maioria das vezes, cena em casa noturna, balada, aquele sonzão, é impossível você gravar com o som e com as pessoas falando. Então eles gravam sem som nenhum, fica um bando de retardado dançando o silêncio. Paradoxal, bonito isso, dançar o silêncio. E as pessoas ficam dançando no silêncio total. E aí depois o editor de som vai lá e coloca, e com certeza tem alguma influência ou conversa com o compositor da trilha sonora, ou ele só vai inserir aquele som quando o compositor da trilha sonora tiver feito a música que o diretor queria para aquele momento. Claro que depende muito do filme, depende muito do que vai se desenrolar na cena e tudo mais. E tem casos em que a pessoa que faz a trilha sonora do filme, né, o compositor, ele acaba sendo tão importante, ou sim, tão prestigiado quanto um diretor ou um ator. E sei lá, é o caso do John Williams, por exemplo, ou do Ennio Morricone também, que fez a trilha do Cinema Paradiso e tudo mais. Porque assim, só do John Williams dava até um podcast só pra ele, na verdade. Realmente, então, eu acho que é importante a gente deixar claro isso, né? Deixar essa diferença. Inclusive, tem outras funções dentro do cinema que são muito próximas de edição de som e tal, né? Tem o microfonista, tem as pessoas que cuidam justamente dos equipamentos e tal. Então, assim, é diferente. Então, se você gosta de trilha, se você tem o desejo de trabalhar com trilha sonora, a primeira coisa que você tem que pensar, em vez de fazer uma faculdade de cinema propriamente, é você fazer uma faculdade de música, né? Você aprender como se compor uma música, como montar uma música, né? E aí a gente tem um monte de outros filmes que tem essa ligação forte com a música, né? O próprio Super-Homem, né? Que a gente teve recentemente com a nova edição do Super-Homem, né? Com o Homem de Aço, até houve uma certa discussão se eles iam manter aquela trilha sonora do filme antigo, que era tão clássica, tão forte, né? E eles resolveram não manter, justamente para mostrar que o Super-Homem estava chegando não diria em um outro nível, mas em um outro momento, né? Ele estava mudando de momento dentro do cinema. Então, é melhor não fixar a imagem do Super-Homem àquela trilha do que você, de repente, manter a trilha e criar toda uma expectativa de ter alguma coisa relacionada com o filme antigo e não ter, né? Então, eu acho que isso é muito bacana também. Falando no Super-Homem, que foi legal que, assim, no final do Smallville, a última cena é com a trilha do John Williams, do Superman clássico lá, do Christopher Reeves, né, da década de 70. E uma outra coisa legal é que a música do Batman, que era o do Batman, o Batman Retorno, que era aquela música mais sombria, era o tema da abertura do desenho animado do Batman, do final dos anos 80, começo dos 90. Aliás, falando em John Williams, o cara tem, acho que as produções hollywoodianas mais fortes, de trilha sonora mais fortes, são dele, né? Ele até hoje tem várias indicações, ele sempre ganha indicação ao Oscar e tal. Ultimamente ele não tem feito nada tão grandioso, mas você falando do Super-Homem e do fato de no novo Super-Homem não ter tido essa música, justamente porque a música, isso prova quanto a música é forte, né? A música, ela traz essa simbologia já na hora e remete ao passado. Se eles fizessem isso, as pessoas iam comparar muito mais. Um exemplo que eu pensei foi no próprio, e que tem tudo a ver com o John Williams, foi no próprio, em toda a série do Harry Potter. Porque usava-se a musiquinha do Harry Potter, que também ficou famosa por
simbolizar o filme que tem no começo de todos os filmes, que é o tema da Hedwig, né, o Hedwig's Theme. E no último filme não teve, porque era uma forma de dizer isso aqui é o fim e é totalmente diferente do resto. Não é aquela coisa mágica, bonitinha. Não, é outra coisa, é outra pegada. Então a gente tá diferente. Não cabe a música do John Williams aqui. Aí eles tiraram. Talvez, eu não lembro agora se tem resquícios. Talvez tenha, sabe assim, alguma trilha sonora que relembre, que rememore o tema que o John Williams fez. Alguns acordes e tudo mais. Mas não tem. E isso também, agora, só para as pessoas entenderem o quanto a trilha sonora é forte, se você pegar esse último filme do Harry Potter, o Harry Potter e as Relíquias da Morte, parte 2, na hora da batalha, a batalha final, lá tá todo mundo se matando, tem gigante, tem tudo quanto é coisa, um monte de explosão, um monte de coisa. Em vez de tocar aquela música forte que relembra batalhas medievais, que geralmente toca nesses filmes de batalha, toca uma música triste, uma música com acordes mais, não sei, tons um pouquinho mais graves, que dão um tom de tristeza. E isso é muito legal, por quê? Porque foi uma coisa uma forma do diretor falar, isso aqui não é uma batalha, tipo, a grande batalha final dos guerreiros. Isso aqui é um momento triste. Chegar a esse ponto é triste, então a gente vai colocar essa trilha. Então eu acho muito legal as pessoas tentarem analisar a escolha do diretor e, consequentemente, do compositor para esses determinados momentos. Em um podcast que a gente fala sobre trilha, eu queria saber a opinião de vocês em relação ao silêncio, né? Como que o silêncio, ele pode trabalhar junto com a trilha dentro do filme de uma maneira que ele dê esse suporte para a trilha, né? O silêncio, ele chega a ser tão importante quanto a trilha, né? Ou vocês acham que não, que a trilha é a que dá o tom mesmo? O silêncio, eu acho que ele faz você prestar mais atenção nas cenas, porque você para de usar a audição. Então você foca na visão, né? Parece que até sua visão expande. Então ele, logicamente, tem que ser usado em filmes que pedem. Por exemplo, no Gravidade. Mesmo no Star Trek, essa regravação do J.J. Abrams, no primeiro eu lembro assim que tava tendo uma batalha no começo do filme e mostrava dentro da Enterprise a trilha sonora e os barulhos de tiros. Aí explodia e começava os tripulantes serem sugados pra fora. Quando queria mostrar a cena de fora, tipo, ficava em silêncio, você via a Enterprise sendo bombardeada, tipo, as pessoas mortas, levitando, né, em gravidade zero, e aquele silêncio. Então era uma forma muito, muito legal de ser usado o silêncio, né? Totalmente dentro da ideia do filme. Além disso, também tem a parte de contrapontos, né? Quer dizer, você usa o silêncio, aí, tipo, tá tendo uma cena específica e tal, você usa o silêncio, aquela cena tensa, ou que você quer dar uma atenção maior para algum movimento, às vezes não tem fala, geralmente, né? E aí você usa esse silêncio. E a trilha, se você quer, sei lá, assustar e tal, ela já começa logo com uma trilha forte, né? Então, geralmente, em filme de terror, se você for observar, os filmes, eles têm uma trilha forte, um rock, alguma coisa mais pesada mesmo, só que ele trabalha muito o silêncio também, né? Então, vamos supor, a menina entra dentro da casa escura, ela abre a porta bem devagar, dá aquele ranger da porta, ela vai andando, você escuta os sons do passo dela e de repente... um estouro, uma música forte, alguma coisa, alguém aparece, ou uma sombra, alguma coisa... um som, né? Alguma coisa que vai te captar a atenção para aquilo, né? E é importante pensar também que a trilha, a ausência da trilha sonora pode ser reforçada, pode trazer mais realismo, principalmente quando daí, ao tirar a trilha sonora, você reforça os sons diegéticos, né? Então, quando você tira a trilha sonora, automaticamente, e geralmente se reforça isso na edição de som, o ranger é mais fácil de ouvir, você presta atenção nos passos, se for alguma coisa de suspense, você vai ficar atento.
se tem alguém andando, se tem alguém que vai falar alguma coisa, se tem alguém sussurrando alguma coisa. Geralmente isso é num momento de silêncio, de ausência da trilha sonora. Mas também, e eu acho que é importante a gente perceber qual que é o momento certo e errado, de se usar a ausência de som total, né? Sei lá, de repente um ambiente de sonho, ou alguma lembrança muito vaga, tal, que a pessoa tá tendo agora, naquele momento do filme. Aí você tem, sei lá, só a cena, não tem um som de nada, né? Durante pouco tempo. Eu acho que é muito difícil, talvez quase impossível de se encontrar um filme sem som nenhum, né? A não ser, claro, se a gente voltar pro cinema mudo e tal, mas daí até lá existia a preocupação de colocar algum tipo de música, né? Embora tenha filmes realmente que não tem música nenhuma, tal, são totalmente silenciosos, mas daí é cinema mudo. Mas a partir do momento em que o som chegou ao cinema, todos os filmes têm algum tipo de trilha sonora, de som diegético, esse tipo de combinação sempre tem. E um momento de silêncio absoluto é raro, mas é interessante também pensar qual é o momento ideal, né? O momento do sonho, o momento da lembrança, alguns poucos segundos sem som nenhum, para que de repente o público preste atenção em alguma imagem importante e tudo mais. Tô lembrando agora do Malick, que tem muito disso no Árvore da Vida, né, que o Malick fez, até porque não existia som quando a vida se criou na Terra, etc. E daí ele se preocupa um pouco com isso. Aliás, isso é interessante, né, Dani, que você tava falando, porque se a gente voltar pro cinema mudo, desde o cinema mudo já era necessária ter algum tipo de música, algum tipo de sabe, algum instrumento que desse justamente o tom do filme, né? Quantas vezes a gente não viu os filmes mudo com uma musiquinha em piano, alguma coisa assim, até mais rápida e tal, tantos filmes do Chaplin assim, né? Uma coisa mais alegre, rapidinha e tal, às vezes quando tinha uma cena mais pesada, só no piano, aquela coisa um pouco mais tensa, né? Exatamente. Em muitos casos o som era ao vivo. Inclusive, se você pegar alguns filmes mudos em DVD, a música que vai tocar lá vai ser diferente da música que tocava pra quem viu na época no cinema, etc, né? E eu não tive essa experiência ainda, mas falam que é sensacional. Hoje, procurar sempre que tiver algum festival de cinema que ofereça isso, assistir a um filme mudo com uma orquestra ao vivo tocando na hora, né? Dizem que é muito, muito bonito, muito, muito legal e remete inclusive ao teatro mesmo, né? Inclusive você falou isso, me veio na mente um outro negócio. Eu lembro que alguns anos atrás, né, saiu um áudio que bombou na internet que chamava The Barber Shop, que era o áudio 3D, né? Cara, você coloca uns fones de ouvido bom, assim, que cobre bem a orelha e tal, fecha os olhos e escuta o Barbershop lá, áudio 3D. É incrível você ter a noção exata do que o barbeiro está fazendo ali perto. Ele corta, mexe com a tesoura, ele vai pra longe, vem pra perto e tal. Então, assim, lógico, isso já não tem muito a ver com a parte de trilha realmente, mas mostra o quanto é importante ter o áudio, né? Como o áudio ele é importante para o cinema, para trazer, inclusive, essa profundidade, né, para o cinema. E o cinema, de uma certa forma, ele aplica isso, principalmente nas salas, né? Então, se você senta no meio do cinema, para você ter a visão de frente para a tela, e você tá num cinema bom, dependendo do filme, você consegue escutar tipo um som vindo da direita e ele passa por trás e vai para a esquerda. Você tem essa noção exata do que está acontecendo. É um poder imersivo gigantesco, né? Inclusive por isso que é bom. Claro que você pode ter um bom home theater em casa, mas é por isso que é importante o hábito de ir ao cinema, porque lá, a não ser que o cinema seja ruim, mas se o cinema for minimamente bom, você vai ter o som surround que vai te dar essa ideia. Uma das coisas que eu mais gosto no filme no cinema é quando tem aquele passo que começa lá no canto, termina. Às vezes você ouve, sei lá, alguns gritos. Eu até fico na dúvida se é um grito lá da caixa de som digital que tá me mostrando, ou se é tipo, sei lá, o funcionário do cinema que resolveu berrar na hora lá.
Então, eu acho isso muito legal. E eu acho que isso é muito importante para as pessoas prestarem atenção num cinema bom, para aprender a valorizar esse cinema bom e a criticar e reclamar daquele cinema que só traz aqueles sons que vem lá da frente e que não te dá uma dimensão do andamento do som dentro, né? E aí entra tanto som diegético quanto trilha sonora também. Henrique, senti que depois que você falou de Footloose, você ficou assim um pouco perdido, tipo, tudo perdeu um pouco sentido, o podcast perdeu um pouco sentido, né? Tem mais alguma trilha que você quer lembrar, assim, que te lembre bem, que te toque a alma? Eu fiquei dançando lá no canto, você não viu? Eu larguei essa, foda-se podcast. I'm too sexy for my love. Cara, tem um filme que ele se trata basicamente de música também e que tem trilhões de músicas legais. Escola de Rock, com o Jack Black. Cara, esse filme é fenomenal. É daqueles que, tipo, tá passando na TV, para o que está fazendo, senta, assiste o filme inteiro. Fala de todas as grandes bandas. The Clash, Kiss, AC/DC, Black Sabbath, The Doors, Metallica, Ramones. Sei lá, mesmo o David Bowie que a gente comentou. Tudo isso e no final o cara simplesmente monta uma banda de rock, assim. Então, é um filme que tem a trilha sonora, tem até a própria canção que eles compõem no final. E, que é School of Rock, né? E é fenomenal, assim, pra falar de trilha, assim, de tipo, trilha cantadas, né? E pra eu falar, aproveitar um gancho, assim, que foi tema até, assim... Um afilhado meu que foi casar, ele entrou na igreja tocando essa música. A trilha sonora do Poderoso Chefão. Cara, é aquela que, assim, se começa a tocar, até arrepia, assim. Você sabe que vai vir um dos melhores filmes do mundo e a introdução é digna. Agora acho que acabou de vez sua participação, né? Porque você já falou de Star Wars, Poderoso Chefão, Footloose e, tipo, acabou. Agora é o silêncio e esperar o final, né? Agora eu vou ficar em silêncio só ouvindo música. I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. Dani, tem mais algum filme que você queira destacar pra gente nessa parte de trilha que você acha legal o pessoal acompanhar? O Henrique falou do Escola de Rock, eu lembrei de um que eu sei que muita gente critica e não gosta, mas eu gostei bastante, eu ouço sempre no fone mesmo, que é a trilha sonora do Rock of Ages. Que eu acho muito legal, eu acho bem legal, assim, eles refazem, né, eles fazem remakes de músicas que já existiram e fizeram parte da história de quem gostava de rock nos anos 60, 70 principalmente, e eu acho muito legal, assim, eu gosto das versões, tirando uma ou outra que eu acho chatinha, e tirando um pop, tipo, esquisito que o carinha fez quando ele era da boy band esquisita, mas assim, eu gosto do filme, eu acho que é um filme bacana, divertido e tal, então eu gosto dessa música. E uma das trilhas que eu mais gosto de lembrar, principalmente pela voz, né, da mulher, tipo, pela voz que acho que eu nunca vou ouvir nada parecido, nem a mocinha que ganhou o último The Voice lá nos Estados Unidos canta tão bem, canta muito bem, mas não tanto, e que também faz parte daqueles filmes que a música ficou mais famosa que o próprio filme, né? O filme ficou famoso, teve o seu momento, na época principalmente, mas o I Will Always Love You e também o I Have Nothing também, que também é uma puta de uma música, ficaram muito fortes e me marcaram bastante pela força da canção, pela força dessa trilha e pela voz da Whitney Houston. If I should stay, I would only be in your way, so I'll go, but I know I'll think of you every step of the way. And
Cara, até falando sobre isso, até essa força do cantor, né? Até fiquei meio assim, com o pé atrás, quando eles falaram que iam fazer justamente o filme do Queen, né? Com o Freddie Mercury contando justamente o início da carreira do Queen. Eu fiquei meio assim porque o Freddie Mercury é um cara que tem uma voz tão icônica, né? Que daí é muito difícil você pensar em fazer um filme que mostra a banda, que mostra toda aquela continuidade da banda, como que a banda se fez, né? De repente, sem a voz do cara, sem aquela coisa tão icônica. Tudo bem que ele tem muito material guardado, ele tem muita coisa que daria para usar assim nas gravações, mas eu fico meio receoso, cara, porque eles vão ter que fazer uma edição muito boa, justamente porque o cara tem uma voz espetacular, assim, e que até hoje é difícil de você encontrar alguma coisa igual, né? Então, quando você também tem essas comparações, assim, dificulta um pouco o trabalho de quem faz trilha ou de quem se inspira nisso, né? Recados finais pro podcast 70, mais alguns comentários, alguma história que vocês queiram contar, a história de vocês com música e tal, ou não? Eu descobri uma curiosidade faz pouco tempo e eu achei interessante porque também faz parte daqueles filmes que a trilha ficou mais importante que o filme, que é com o filme Você Não Me Ensinou a Te Esquecer, que o Caetano Veloso fez uma versão. Então, assim, tem muita gente que acha que a música é do Caetano Veloso. Na verdade, a música foi composta pelo Fernando Mendes, era um cantor de MPB na década de 70. E essa música foi regravada pelo Caetano Veloso, encomendada para o Lisbela e o Prisioneiro, né? E o filme ficou famoso pelo Lisbela e o Prisioneiro, mas muito mais pelo Caetano Veloso. Enfim, é uma versão muito bonita, tal, muito legal. E eu acho muito interessante isso. Então, a dica que eu acho que é importante que as pessoas procurem tentem ver se a música foi composta pro filme, se a música não foi. Por isso que tem o Oscar lá de canção original, que é pra quando a canção é criada pro filme, e a mesma coisa pra trilha sonora. Não é Oscar de trilha sonora, é Oscar de trilha sonora original. Porque tem filmes que às vezes são inteiros com músicas que já existem, ou se o filme só usa quase tudo de música já existente, ele não pode ganhar esse Oscar, né? No caso, por exemplo, 2001, Uma Odisseia no Espaço não poderia ganhar o Oscar porque não foi numa trilha originalmente composta, né? E cara, assim, ó, tipo, eu tenho, às vezes quando eu vou viajar, fazer uma viagem um pouco mais longa, eu tenho às vezes algum momento, assim, no meio da viagem, quando eu tô na estrada, tá rolando um pôr do sol, alguma coisa assim, que às vezes começa uma música exatamente naquele momento que eu tô ali dirigindo e tal, e aí eu falo, puta, perfeita essa música, perfeito esse cenário, tipo, encaixou tudo assim, e aí vem um sentimento bom assim, né, enquanto você tá ali e tal. Então eu vou sugerir pros nossos ouvintes mandarem pra gente em seus comentários, né, qual que é a trilha sonora da sua vida, né, que tipo de música embalaria a sua vida aí, tem o seu tom, que tipo de música dá o tom da sua vida. Olha só que bonito isso. E também a sua trilha sonora preferida, que filme que você assistiu que a trilha foi realmente pesada, tal. Não vale Carruagens de Fogo, porque Carruagens de Fogo é só pra quem corre nas Olimpíadas. Enfim, eu acho que é legal também você falar qual que é a trilha que faltou a gente falar, que trilha que você ouve e que te dá calafrios e tal, né? Cara, pra finalizar, a última música que eu vou falar é assim, eu não lembro de quase nada do filme. A única coisa que eu lembro do filme que eu vou falar é a hora que toca a trilha sonora. Eu tô falando do Miami Vice. Yeah. Thank you, far too kind. Yeah. Ready? Can I get an encore? Do you want more? Cook and roll with the Brooklyn Boys. E toca a música que é a mistura das músicas Numb com a Encore, que é o do Linkin Park com outro, acho que é um rapper lá. Eu nem sei o nome do cara. E toca essa música a hora que eles estão numa lancha lá. Cara, é fenomenal aquela cena. Eu sempre penso, puta, essa música é muito legal. E é sempre assim, tô dirigindo, ou tô fazendo alguma coisa, vem assim a trilha sonora na cabeça.
não é a trilha sonora da minha vida. Talvez a música que eu mais arrepio seja a do John Williams, a trilha do Jurassic Park, assim. Fez a minha infância, assim, aquela música. Mas essa música, Numb e Encore, cara, é fenomenal também. É uma das melhores trilhas que eu já ouvi em cinema. E você esqueceu de falar da sua trilha favorita, que é da Priscila, uma rainha do deserto. First, I was afraid. I was petrified. Eu não sei cantar mais o resto. Chegando ao final de mais um podcast, agora o podcast Cinemação número 70. Muita bobagem foi falada, muita coisa inteligente foi falada. É mais ou menos como o Dani definiu a gente no último podcast. A gente é um monte de idiota que fala coisa inteligente. Foi mais ou menos isso que ele falou. Eu achei que foi muito interessante essa sua frase, assim. Se você acha que a gente é idiota, você pode escutar, a gente fala coisa inteligente, só tem cara de idiota. É isso aí, podcast número 70 chegando ao seu final. Muito obrigado, Dani, muito obrigado, Henrique, por mais essa gravação espetacular sobre trilha sonora. E vamos ver se vai vir uma edição do podcast que a gente vai poder se aprofundar mais na parte de composição, que eu acho que isso vai ser animal também de se falar. Valeu, Rafa, valeu, Dani, valeu, pessoal, e vou aumentar o som aqui e footloose pra vocês. Eu ia dar um grito pra dizer que I will always love, mas eu não vou, então valeu todo mundo, obrigado e até a próxima. O podcast Cinemação número 70 fica por aqui e a gente se vê no próximo. Ação. Uma coisa recentemente descoberta pela internet foi o Music to be Murdered By. Foi um álbum que o Hitchcock compilou, ele pegou trilhas sonoras e compilou e fez músicas para ser assassinado, tipo, músicas para tocar. Então, se um dia você for assassinado, você fala assim, pera só um pouquinho, deixa eu só pôr essa música. Aí você põe o CD do Hitchcock. Freak motherfucker. Ia ser ótimo, né? No meio do... Vi te matar, né? O cara tá dormindo, né? A pessoa vem matar, daí ele chega no céu e fala, puta, não deu tempo de colocar a trilha. Daniel, eu vim te matar. It's rain the man. Aleluia, it's rain the man. E você conhece a história lá do cara do Paraguai, né? Não, o que aconteceu? Ele chegou e falou assim... Eu sou de Paraguai e vim aqui para matar-te. Aí a pessoa olha, para quê? Paraguai. Tá bom.